Vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui pelo Manual Técnico Profissional número 1. Então, nós vamos estar aqui com a questão do preparo mental. O que é o preparo mental? Pré-visualizar e ensaiar mentalmente e traz consigo ações fisiológicas e psicológicas. E aí coloca o militar em estado de prontidão, que é o que nos interessa. Estado de prontidão são as alterações fisiológicas e mentais e vai depender de fatores subjetivos. Isso cai constantemente. Bom, nós temos aí o grupo, do estado de prontidão que a gente já conhece bem, dos quais a gente já exclui relaxado e pânico para a gente entender que é esse colchete aqui que nos importa com o militar de serviço. Ou seja, o estado de atenção, o de alerta e o de alarme. Vamos deixar ele para daqui a pouco e para sempre, porque a gente vai usar sempre, né? Mas vamos lembrar só os itens que compõem o relaxado e o pânico. O que a gente tem que guardar de cada? O relaxado, a gente já sabe, é a distração. Quais são os exemplos clássicos? Em casa com a família, e a gente tem que ter atenção, porque agora o item que nos importa aqui é que a paisana, em ambientes controlados, não é mais o que seria aquilo que a gente deveria estar atento. Mas também agora os ambientes não controlados quando a gente estiver a paisana, ou seja, indo na padaria e etc. Então o policial não deve estar relaxado nesses ambientes. Agora, estado de pânico. O pânico, quando é surpreendido ou quando fica lá muito tempo em tensão e provoca um descontrole total. É colar as placas igual a gente viu. O que mais que vale a pena guardar desses dois? De folga em ambientes controlados tem que ser o relaxado, ou seja, de folga e em ambientes controlados é o relaxado. Se neles houver pânico, tem que buscar ajudas, Tem que buscar ajuda, porque senão vai dar problema, Ele pode se tornar uma pessoa impulsiva com situações de ameaça e não vai responder com os níveis de forças compatíveis, serão incompatíveis. Então, beleza? Agora nós temos que pensar aqui com relação ao nosso colchete, que é o que nos importa. Então, nós temos aqui atenção, alerta e alarme, como dissemos. O que vale a pena a gente guardar? O estado de atenção é aquele que eu vou estar ali preparado, só que não tem um ato hostil real na minha frente. Só que a agressão é possível. E a minha observação ali tem que ser multidirecional, tipo 360 graus, e de maneira difusa. E lembrando que esse é o que pode ser mantido por longos períodos. Isso costuma cair muito, Bom, o estado de alerta, ele já não é aquela coisa de tô atento, mas pode acontecer. Não, ele já tem um problema adiante, uma coisa que eu vou enfrentar, uma coisa que foi detectada. O problema está ali, o confronto ele já é bem mais provável, porque o problema está adiante, é um estado real, para o qual eu estou me direcionando, o qual eu estou detectando, E o alarme, ele já é, por exemplo, quando eu cheguei na ocorrência, quando a coisa aconteceu na minha frente, então é risco real, focar na ameaça. Esse aqui já é mais objetivo. O alerta e o atenção, eles são questões mais subjetivas. Então, o que eu tenho que guardar também? O alerta e o alarme, eles podem ser mantidos somente períodos curtos. Tá vendo? É o contrário aqui, O atenção é estados longos e o alerta e alarme, períodos curtos. Por quê? O que acontece é que existe uma recomendação para sempre voltar para a atenção quando as situações permitirem. Se ficar aqui nesse aqui de maneira constante, pode até chegar a entrar no quadro de pânico. Então, quanto melhor preparado, um militar terá melhores condições de detectar ameaças, estar lá na prontidão adequada e também alterar nos níveis de acordo com o que a situação exigir, ou seja, com autodomínio. Agora vamos falar sobre o risco. O que é a questão do risco? Ou seja, possível ameaça. O que a gente tem que lembrar? É incerto, mas é previsível. Dá para prever. Ele pode ser até incerto, mas é previsível. Por isso, toda ação tem que ser preenchida pelo IAKA, que é isso aqui. O que nós temos que guardar é interessante aqui, ó. O IAC, que é essa parte inicial,
diz respeito a coisas que são correlacionadas a personagens. Ou seja, eu tenho IAC, identificação de direitos e garantias sob ameaça. Então, qual é o meu primeiro personagem aqui? Vítima. Quem é ameaçada? A vítima. Vítimas e bens, né? O A é a avaliação das ameaças. Minha preocupação aqui, então, com o segundo personagem, autor. É ele que é a ameaça. E o C, que é a classificação de riscos, preocupação com o policial. O risco é para quem? É para o policial. Então é meio lógico, né? E nessa que é a classificação de riscos, que é o policial, a gente tem que lembrar que, se é o policial, ele é o único que vai repartir num tripé, que é o estado de prontidão. Por quê? Porque eu não tenho estado de prontidão para o autor e nem para a vítima. O estado de prontidão é para o militar, que é o profissional ali na ação. Então, beleza. Esse IAC diz respeito, então, aos personagens. O IAKA, o AA, que é o depois, que é o final, eu já não tenho personagens aqui. Aqui eu já estou falando de outras características, que são a análise das vulnerabilidades. O que é vulnerável para o militar? Logística, diz respeito à logística. Efetivo, meios, etc. E o outro A, que é o final, é aquilo que sempre vai ser a cereja do bolo, numa questão ali desses mnemônicos, desses planejamentos. Sempre é corriqueiro a gente ver que é uma questão de avaliar, avaliação dos resultados. Então, que resultados? Qual que é o meu objetivo final ali? A imagem da instituição. Então, o que eu tenho que ter para avaliar esse resultado no final é isso. Então, beleza. O que a gente vai entender que esse risco, somado ao que a gente vai entrar agora ao pensamento tático, e a gente vai ver que ele vai produzir um diagnóstico provável da intervenção. E vale a pena a gente lembrar isso aqui, porque antes se falava em diagnóstico da intervenção. Mas agora não, eles acrescentaram esse nome aqui, que é até lógico de você entender. Porque na verdade é um diagnóstico provável da intervenção, uma probabilidade. Mas nós vamos entender, o que a gente não pode esquecer é que esse diagnóstico ele é a somatório da avaliação de riscos, que é o IAKA, e como a gente acabou de ver, com pensamento tático, que aí a gente lembrando da escolinha, aquilo que a gente pegou lá nos cursos, é o Papa, né? Que tem um quarteto que governa esse pensamento tático. A gente vai lembrando dos mnemônicos, porque pensamento tático nada mais é que a leitura do ambiente. Mas eu tenho um quarteto que o governa, que é o Papa, ou seja, nós temos, né, duas áreas e dois pontos, ou seja, a área de segurança e área de risco, e ponto de foco e ponto quente. O que é cada um? Área de segurança tem o domínio da situação. Área de risco é o contrário, né? Não tem o domínio da situação. Ponto de foco e ponto quente. Esses pontos é só lembrar que é um mais específico que o outro. Ou seja, ponto de foco é dentro daquela área de risco que eu não domino, que vai demandar imediata atenção. E aqui é possível controlar mais de um por vez, que é a diferença básica onde eles costumam colocar em questões. Porque o ponto quente já é o contrário, porque eu não consigo controlar mais de um por vez. E como eu falei que aqui é como se fosse uma cascata de um mais específico que o outro, olha para você ver como é que um está dentro do outro. Área de segurança é a abrangência total, né? Por quê? Porque eu tenho um ponto que é a área de risco e é óbvio que fora dele vai existir uma matriz maior, que vai ser a área de segurança. Então, a área de risco dentro da área de segurança, o ponto de foco dentro da área de risco, que são pontos ali que vai demandar imediata atenção, ou seja, eu não domino a situação ali na área de risco, mas o indivíduo e o carro que eu estou ali monitorando são o meu ponto de foco. Eu não vou ficar olhando para o restante da área de risco. Eu estou ali controlado em ter uma atenção maior, não é só para isso, mas uma atenção maior e imediata minha lá. Beleza, e o ponto quente é o ponto dentro do ponto de foco, ou seja, então dentro dessa situação ali do carro, vai ser uma parte mais específica do perigo, ou seja, se eu estou focando ali como ponto de foco no indivíduo, as mãos dele são um ponto mais específico ainda, por isso é ponto quente, ou seja, não vai sair da boca dele uma ameaça, mas pode sair da mão dele. Não vai sair do ombro dele, mas vai sair ali do pé, de uma coisa que ele está segurando.
O pé eu posso ficar também atento porque pode ser que ele vai ali correr. Então é um ponto para eu monitorar mais específico ainda. Então beleza, eu adentro a área de risco, evidentemente, só depois do controle das fontes de perigo. Então eu desenho de tudo aquilo que a gente representou. Então vamos lá, quando eu chego ali, né, para fazer essa boa leitura no ambiente, eu tenho 3 perguntas, e não posso esquecer delas, porque às vezes isso também cai. Eu tenho que chegar lá e pensar, onde estão os riscos potenciais, né? Se eu identifiquei então onde eles estão, eu tenho que pensar, eles são controlados? E se não são, como que eu faço então para controlá-los? Tenho que lembrar sempre com relação ao abrigo, né? Então beleza, então vamos alinhar aqui o estado de prontidão com o pensamento tático. Vamos lá, olha como é que fica prático e cada cor diz respeito a uma situação. Ou seja, se eu tenho aqui o laranja, eu estou falando de alerta. E se eu tenho o vermelho, eu estou falando de alarme. Então vamos identificar cada um, porque aqui eu já não estou falando de atenção mais. Aqui eu já estou falando de uma área de risco, um local que eu já estou chegando. Então acabou o estado de atenção. Mesmo que eu saiba que eu tenho uma abordagem para ser efetuada, então eu cheguei ali, eu estou falando de alerta, não tem mais atenção mais. A atenção é o feijão com arroz, onde não está acontecendo nada, aí é a atenção. Mas se eu tenho o chamamento do Copom para uma ocorrência para a qual eu vou me deslocar, acabou a atenção, é alerta. Então beleza, eu aproximo da área de risco, quando eu estou chegando lá, entenda-se uma ocorrência, uma abordagem, etc. Aí eu identifico os pontos de foco e pontos quentes, que é aquelas questões específicas que a gente viu. Aí eu questiono, né? Aqui aquelas 3 perguntas são os pontos que me interessam. E aí com o ponto de foco identificado, que é uma parte específica que vai demandar uma maior atenção, o que eu vou fazer? Ter um controle visual maior, né? Estar atento ali para o uso da força, se necessário. E aí o risco real identificado ali no ponto quente desse ponto de foco, o policial então vai estar em condições de controlar a ameaça. Aí é onde às vezes o policial ele não possui condições suficientes. Aí nesse caso vai recomendar ao primeiro interventor seiva. O que é seiva? Aí a gente tem que recorrer a uma outra parte da matéria que a gente vai ver de maneira mais específica. Mas, por exemplo, só para a gente não ficar voando aqui muito, vamos lá, aqui ó. A gente vai na parte do primeiro interventor, abrir aqui só para a gente não ficar muito voando. Então a gente vai naquilo que é o seiva, ou seja, ações básicas do primeiro interventor. O que é o seiva? Ele vai conter, estabilizar, isolar, verbalizar e acionar. Todos eles nós vamos ver de maneira mais específica na hora que a gente for abordar aqui a questão do primeiro interventor. Mas vamos voltar aqui então. Então, ele não tem condições, muitas das vezes não vai ter condições adequadas e suficientes. E aí ele tem que ter um grupo de procedimentos básicos. E é o seiva que a gente vai depois abordar lá, mas que a gente já deu essa palhinha. Vamos lá, então... eu tenho que ficar atento porque o meu objetivo principal é impedir o agravamento, por isso que eu tenho essas condições mínimas aqui do primeiro interventor. E tudo bem. Aí o policial, naquela condição, ele vai fazer o quê? Verbalizar, né? Manter contato com o abordado. Se uma ameaça real, ou seja, lá do ponto quente, surgir ali no ponto de foco, tem que ficar atento para não dispersar e não dividir a atenção. E também não confundir a atenção concentrada com a visão em túnel, aquele cabresto, né? Só ficar olhando para aquela situação. E se 360 graus ali estiver acontecendo uma outra coisa. Então é uma atenção difusa, por isso que a gente já falou. Então beleza. Nós temos aí o processo mental do agressor e do policial. O do agressor é ida, identificar, decidir e agir. Só que o policial tem um C a mais, tá vendo aqui, ó? Parece então que ele tem como se fosse um passo a mais para ele percorrer, e aí ele teria uma certa desvantagem, porque antes de identificar, decidir e agir, ele também tem que se certificar. Então, se ele tem que se certificar, ele tem que fazer um passo a mais que o agressor. Mas para compensar essa desvantagem, ele tem o OSDAP a seu favor, ou seja, um conjunto de itens que são ocultação, surpresa, distância, autocontrole e a proteção, a qual é uma das mais importantes aqui, né? Que ele tem que se proteger, nós já falamos do abrigo e etc. Beleza, agora nós vamos virar a página aqui para as questões da
intervenção policial? Bom, o foco dela é uma questão de foco nos direitos fundamentais da pessoa. Qual que é o contexto geral disso tudo aí? Prevenção e resolução de conflitos. Também combate ao crime e à violência e preservação da ordem e garantia do cumprimento da lei. Tá vendo? Bem abrangente. Agora, se a gente for olhar no contexto específico, se a gente pegar tudo isso aqui em itálico, nós vamos entender que é praticamente tudo. Todo contato do policial, toda situação de maneira específica vai ser uma intervenção policial. Fica os exemplos para a gente ver aí de maneira depois aí. Agora, sobre a intervenção eu tenho níveis dela, e os níveis dela vai seguir o mesmo tripé básico lá do estado de prontidão, tá vendo? Atenção, alerta e alarme, da mesma maneira. Por quê? Porque aqui não vai entrar, lembra que a gente falou, nem entra na foto. Estado relaxado e estado de pânico, eles são incompatíveis com a ação policial, com essa intervenção. Bom, se eu tenho níveis para agir, eu também vou ter etapas. Aqui já é mais um esqueleto, né, da intervenção policial. Então vamos lá. Qual é o mnemônico usado aqui? Diaplanex ava. Vamos dissecá-los. Diagnóstico, a gente já viu que é aquele diagnóstico provável, que é o quê? A AVR, que é a avaliação de riscos, mais o pensamento tático. Tenho também o plano de ação, que é cada um no seu quadrado, em suma, né? Atribuições de cada um, mais os métodos que vão ser utilizados, né? Esse plano de ação ele pode ser verbal, policial parar num ponto de fazer aquele briefing, né, para ir na ocorrência, aquela reunião ali, ou ele ter uma maior estruturação, dependendo da operação, tem até ordem de serviço para isso, né? Beleza, ainda eu tenho o terceiro passo, que é a execução, que é propriamente dito, né? A ida lá depois desse planejamento. E tem a avaliação, que é o após. Lembra que a gente falou? Sempre termina com a avaliação. Então, o que é essa questão da avaliação? Resultados e falhas. Basicamente é isso. Tudo tem que ser discutido para ter prováveis correções, né? Depois lá. Aí o que eu tenho que pensar nesse quadrinho aqui, ó? O que eu tenho que guardar? Que eu tenho antes aqui, que é o meu preparo mental, só que aqui em si é a intervenção. E aí eu tenho um esqueleto aqui que vai significar a avaliação de riscos, que é a AVR, mais o pensamento tático, que produz o diagnóstico provável da intervenção, igual a gente falou, plano de ação e execução. Então eu tenho o Diaplanex aqui dentro. E o AVA é o único, observa, é o único que vem após. Então na intervenção em si, Diaplanex, após AVA. E antes, evidentemente, eu tenho preparo mental. Seguindo, agora vamos falar sobre abordagem policial, que é a intervenção mais comum. Ela é realizada de quê? De ofício e sob fundada suspeita. Então são duas maneiras. Se perguntar como que a abordagem policial ela é realizada de ofício e sob fundada suspeita. O que a gente tem que lembrar sobre a abordagem policial também? Que ela é como se fosse um subitem. Ou seja, uma coisa que está dentro de quê? De uma coisa maior, que se chama intervenção policial. Tudo vai ser intervenção policial. Se alguém chegar e te pedir uma informação, vai ser uma intervenção policial, porque o militar ele vai intervir dando aquela informação. Só que dentro da intervenção, dentro do universo da intervenção, eu tenho a abordagem. A abordagem já não é mais, tá vendo como é que é mais específico? Já não é mais a questão de alguém te chegar e te pedir uma informação. Não. Por quê? Porque ela é realizada de ofício e sob fundada suspeita. De duas maneiras. Então, ela já não é uma ação passiva do policial mais, ela é uma ação ativa. Ele que vai efetuar uma abordagem para uma... Aí tem as questões mais específicas ainda, que vai ser uma busca, que vai ser um enquadramento ali. A gente vai ver sobre a TAT, né, que é a tática de aproximação triangular. Então, um mais específico que o outro. Mas vamos ficar por enquanto na abordagem. Então a gente falou que é de ofício e sob fundada suspeita. Qual é o intuito ou objetivo?
Aí, ó, orientar, identificar, advertir, realizar buscas e efetuar detenções. Vai entrando em degraus mais específicos, né? Igual a gente disse. É importante lembrar que qualquer contato vai ser considerado abordagem, mas qualquer contato de iniciativa do policial. Então a gente tem que lembrar disso aí. Porque se alguém for pedir uma informação para você, igual a gente falou, vai ficar só no âmbito ainda da intervenção. Pois bem, posição da arma aqui vai depender da AVR. Então nós temos questões mais subjetivas e uma delas é objetiva. Então, aqui ó, ele passeia dentro mais das partes subjetivas. Olha só, aqui ó, essas três. Então vamos a elas. Quando eu tenho a arma localizada, é porque teve uma ruptura da normalidade, né? Risco 1 ou 2. Se está tudo normal, a arma vai estar coldreada. Mas se eu vou para a arma localizada, que eu colocar a mão nela, ainda no coldre, ainda é uma questão de uma ruptura da normalidade, mas nada muito além, né? Vamos lá, por isso que é questão subjetiva. Guarda baixa também ainda é subjetiva. Deslocamentos táticos, fundadas suspeitas, mas tudo ainda de caráter preventivo. Se tiver que evoluir, aí eu já vou para a guarda alta, mas ainda assim é critério subjetivo. Deslocamentos que vão ser deslocamentos mais táticos, onde há um risco maior para a questão ali, né? Tudo bem, então eu tenho agora uma questão mais objetiva, que seria a questão de pronta resposta. Aí já é o risco real, aqui já não tem mais como ser subjetiva. Ela é objetiva, porque alguém chegou, houve um assalto, alguém efetuou um disparo contra a guarnição. É questão subjetiva? Não tem como ser. Que você tem que guardar isso aí então. Todos são subjetivos, menos pronta resposta. O policial vai abordar, existem fundamentos para essa abordagem, que é o SSRAL, que a gente conhece desde a escolinha. SSRAL. Segurança, surpresa, rapidez, ação vigorosa e unidade de comando. Requisitos básicos para intervenção. Escala macro, que a gente está falando de novo. Quais são os requisitos básicos? Mnemônico porco ao cubo. 3 co, 1 po e um R. Vamos a eles. O co são 2 conhecimentos e um comportamento. Quais são os 2 conhecimentos? Conhecimento da missão, dispensa comentários, né? E conhecimento do local de atuação, também dispensa comentários. O outro co é o comportamento, que é o comportamento na ocorrência, urbanidade, energia serena, brevidade compatível e, sobretudo, isenção, ou seja, imparcialidade, né? Bom, e o restante? Postura e compostura e relacionamento. Relacionamento é a questão de comunidade, polícia comunitária, só a gente lembrar. Postura e compostura, o que eu estou falando? A questão do próprio policial ali, apresentação pessoal, correção de maneiras e etc. Agora, processo de comunicação. Tudo alinhado, a gente vai perceber, olha só, comunicação, mas a comunicação na intervenção. Vamos lá. Apresentação pessoal, que a gente viu na postura e compostura, é cartão de visita, é o item básico, né? O policial tem que ser firme, justo e cortês, além de adaptar a cada tipo de público, desde que não use gírias, né? E também ter segurança, confiança e paciência. Lembrando aqui, ó, igual a gente falou, não pode fazer uso de gírias, né? Não significa adaptar a cada tipo de público isso. É importante, então, ele ter o volume de voz, timbre de dicção e a velocidade da fala de maneira compatível, tudo ali condizente com a situação. Atentar para pausas, né, nas falas, para quê? Para uma boa compreensão. Dá tempo da pessoa falar, dê tempo a ela, né? Dê tempo de ela ouvir e compreender. Outro aspecto é entender que cada um tem o seu espaço, ou seja, o militar para que ficar, né, nariz com nariz ali? Até mesmo questão da segurança. Bom, então ele tem que atentar para uma distância segura. Bom, elementos não verbais influenciam? Influenciam, né? Um gesto, um aceno de cabeça, alguma coisa. Então você tem que ficar atento ali, até mesmo para você não complicar a sua ocorrência.
Uma comunicação bem trabalhada pode evitar níveis superiores de força. Se você está controlando ali só com a verbalização, para que de maneira voluntária você mesmo provocar um controle de contato e etc. Se você pode manusear aquela situação com base apenas na verbalização. Vamos lá. Verbalização durante a abordagem. Verbalização é também um dos níveis da força. Isso aqui cai direto, então tem que saber que está no rol do nível do uso da força. A gente tem que atentar para ela estar presente em toda intervenção, isso é importante também, e sempre usada com os outros níveis. Beleza, você está ali mobilizando, controle de contato, verbalização tem que estar presente. Beleza, o policial então tem que manter equilíbrio e autocontrole, porque dessa maneira ele ganha credibilidade com a população e até atrai possíveis testemunhas. O policial tem que explicar o quê? Que o descumprimento de tudo aquilo por parte do agressor, do infrator ali, pode resultar no uso da força. Tem que ser considerado o que também? Né? Dificuldade de compreensão do indivíduo devido à deficiência do abordado, né? Pode ser um deficiente auditivo. Efeito de drogas, que é muito comum, né? Álcool e medicações que o alterem também pode influenciar, né? Bom, é razoável que o abordado argumente ou questione. Não há nada de errado nisso. A gente tem que esperar até que isso aconteça. Para nós tem que ser até normal. Então é importante saber diferenciar a sensação de incômodo dele de resistência, desobediência ou desacato. Tem que saber diferenciar isso bem. Beleza, vale a pena o militar treinar constantemente, de preferência diante do espelho. Dá uma piscada pro espelho aí, vê, né, se tá tudo, se você não tá tendo, se você não tá tendo ali uma atitude que é incompatível, alguma coisa que pode complicar a sua ocorrência, etc. Fala então do militar deve ser concisa, simples e de fácil execução. Nada de termos extremamente técnicos, porque você está conversando com diferentes tipos de públicos e vai ser pessoas simples às vezes, então elas precisam de entendimentos simples. Bom, então nós vamos ter agora indivíduos que vão ser pessoas que vão ser atingidas pela nossa abordagem, pela nossa intervenção, pela nossa comunicação, pela nossa verbalização. Então a verbalização para esses tipos de indivíduos, vamos lá, como é que eu uso para o cooperativo? Para o cooperativo, é básico, o que eu tenho que lembrar que vale a pena aqui é que complemento Polícia Militar de Minas Gerais se for divisa fronteira de estado, né? Iniciar a abordagem daquela maneira. Isso não é gatagem, né? Porque às vezes você vai deparar ali numa divisa de estado, quem trabalha em divisa de estado sabe bem o que isso significa, porque comumente você se depara com outras forças estaduais ali. O restante é óbvio. Vamos passar para o que nos interessa. Se eu estou falando de um resistente passivo, que é aquele moroso, indiferente, né, mas que ainda não é questão de agressão, esse indivíduo aí ele tem que ser alertado que desobediência às ordens vai ter consequências. Bom, se ele pensa em si, aí eu vou compeli-lo com voz mais enérgica. E a desobediência, nesse caso, tem que ser entendido como indicativo de ameaça pelo militar. Ele tem que verbalizar repetidas vezes para ficar, né, bem claro ali, e ele também identificar se de fato o indivíduo está atendendo, compreendendo e até acatando. Essa dificuldade aí, essa atitude, no caso, melhor dizendo, do militar, reforça a autoridade, igual a gente falou, vai atrair possíveis testemunhas a favor do próprio militar quanto à legalidade da ação dele. Bom, não pode ser respondido com negativas, né? Não é interessante, tenha habilidade nisso. O policial deve considerar também diversas razões para a resistência dele, igual a gente foi falando. Vamos tratar de maneira mais específica, uma vez que a gente está falando do moroso. Ele não compreender a ordem, ele tentar expor negativamente, né, queimar o filme da guarnição ali, diante das outras pessoas, buscar a simpatia delas, esconder algo ilícito, ganhar tempo para fugir. Aí o policial não tem que ficar caindo nessas provocações.
né, ele pode usar tecnologias para gravar a ação, só que tem que avisar o interlocutor. Então esses detalhes a gente não pode esquecer. Ele também pode chamar testemunhas idôneas para presenciarem novamente a ordem ao abordado. Vamos lá, outro indivíduo, resistente ativo. Aqui já é a agressão caracterizada. E aí a resposta tem que ser proporcional, mas sem interromper a verbalização, que tem que ser imperativa e impositiva com ordens diretas, advertindo o abordado que isso aí pode constituir resistência ao desacato. Beleza, verbalização na prisão. Nós temos as de praxe, né, constitucionais e etc., mais aquelas que nós vamos perguntar a ele se ele precisa de atendimento médico. E aí, pessoal, a gente conclui o MTP1. A gente volta na próxima aí.